Eclesiastes, capítulo 8, versos 10 a 15. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer 100 de crimes, e apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der, debaixo do sol. Queridos, a gente está aqui diante do texto de Eclesiastes, não é? Mais uma devocional nossa aqui em Eclesiastes. E o texto que está diante da gente é um texto que o autor de Eclesiastes está refletindo sobre a morte, não é? E quando a gente reflete sobre a morte, ela nos traz muita perspectiva, né? Muita perspectiva. Alguém já disse que a consciência da morte é uma dos poderes mais fortes em nos ajudar a focar no que de fato é essencial, no que de fato é importante. Os próprios teólogos daquele grupo de teólogos chamado Titãs, certa vez escreveu que, pensando na morte, né, eles escreveram a música chamada Epitáfio, e eles diziam: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, não é? É a reflexão diante da morte, diante da realidade da morte. Mas o autor de Eclesiastes, vocês dão risada, né, com os meus teólogos, a gente tem que... Qual que é o meu objetivo em trazer isso aqui? Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo ao trazer essas letras aqui é te ensinar que tudo que você ouve, você precisa estar processando aquilo, pensando naquilo e vendo que existem verdades em lugares onde você talvez não percebia antes. E elas estão lá. E se é verdade, se aquilo ali é verdade, então é verdade de Deus. É verdade de Deus. A música se chama Epitáfio, né? Totalmente ligada com a morte. Totalmente ligada com a morte. Mas o autor de Eclesiastes, queridos, logo no verso 10, ele já começa percebendo uma coisa e relatando algo que muitos de nós percebemos, não é? Muitos de nós percebemos. Ele diz: nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo no lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Veja como o que o autor de Eclesiastes está percebendo aqui é muito real. Não é verdade que a gente costuma dizer que todo mundo, quando morre, vira o quê? O que a gente fala? Fulano morreu, depois que morreu, virou o quê? O que a gente diz? Olha aí, santo. Morreu, virou santo, não é? E a gente vê pessoas terríveis, não é? Pessoas terríveis que fizeram muito mal. Isso, tanto pessoas famosas quanto pessoas
anônimas, mas que a gente conhece a história da pessoa, a pessoa morre e de repente vira santo. Só tem coisa boa para falar da pessoa, né? Só tem coisa boa para falar da pessoa. A pessoa é honrada, a pessoa... E às vezes alguém que foi alguém usado por Deus, alguém temente a Deus, alguém como o autor de Eclesiastes coloca no versículo 10, os que haviam praticado o bem, morrem e são esquecidos, né? Eu fiquei pensando sobre isso aqui, sobre essa realidade hoje do coronavírus, né? Sobre essa realidade do coronavírus, né? De que pessoas estão morrendo e pessoas que teriam um funeral, que seria uma festa, uma celebração a tudo que essa pessoa viveu, tudo que essa pessoa realizou, e não tem, por causa do coronavírus. Para mim, um caso emblemático é o caso do seu Haroldo Heimer. O seu Haroldo Heimer, quem não sabe, foi o fundador do Ministério Palavra da Vida aqui no Brasil. O Ministério Palavra da Vida alcançou milhares de pessoas. Milhares, com certeza. Com certeza ele foi usado diretamente por Deus para alcançar milhares de pessoas. Depois do acampamento, onde muitas pessoas foram alcançadas, eles fizeram um seminário onde centenas, talvez milhares, acho que milhares, com certeza milhares de pessoas foram treinadas para ser pastores, missionários, não é? Se a gente for pensar de forma direta e indireta, seu Haroldo foi usado por Deus, a gente chamava ele de seu Haroldo, né? Seu Haroldo foi usado por Deus para alcançar milhões de pessoas no Brasil. Milhões de pessoas no Brasil. Eu diria que seu Haroldo está para o Brasil como Billy Graham esteve para os Estados Unidos, não é? Seu Haroldo foi um evangelista. Seu Haroldo, nas décadas de 60 e 70, fazia campanhas evangelísticas. Ari Haroldo lotava estádio, lotava ginásio do Ibirapuera. Era um negócio absurdo. Seu Haroldo faleceu em março desse ano. Bem no iniciozinho da pandemia, ele não faleceu disso, né? Ele já estava bem velhinho. Mas ele faleceu e por causa da pandemia, o velório dele só estava a família dele. Eu lembro várias vezes, a gente comentando assim entre nós, nossa, imagina o dia que for o velório do seu Haroldo, imagina o dia que for o culto fúnebre do seu Haroldo, nossa, vai estar muito cheio lá em Atibaia, na sede da Palavra da Vida. Todo mundo pensava dessa forma, todo mundo pensava assim. E o que aconteceu, só a família dele pôde estar no velório, não é? E aí a gente olha para isso, E a gente olha para isso e a gente fala, isso também não faz sentido. O ímpio é honrado, o ímpio é reverenciado, não é? Eu não estou entrando aqui, queridos, no mérito da música, né? Mas pensando todas as acusações, por exemplo, que um Michael Jackson da vida sofreu, aí tudo indica que muitas dessas acusações eram fundadas, de fato aconteceu, não é? De fato aconteceu. E como ele foi honrado no velório dele, né? Como ele foi honrado no velório dele. E aí você olha para o que ele está falando aqui e fala assim, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados, lotado, não é? Já os que fizeram o bem foram esquecidos. E isso também não faz sentido. Ele continua e ele diz uma consequência disso, da falta de punição para a impiedade. Ele diz assim, quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Quando o erro não é corrigido, as pessoas elas se sentem à vontade para dar vazão a toda a maldade que já existe no coração delas.
para dar vazão a toda a impiedade que já está lá no coração delas. Eu lembro que na década de 80 ou 90, se eu não me engano, o prefeito de Nova York, ele começou com uma política de tolerância zero. Eles começaram a ir atrás de quem quebrava uma janela. E eles iam atrás e eles puniam e eles consertavam a janela. Eles não deixavam janelas quebradas, não deixavam muros pichados. E isso transformou a cidade de Nova York numa das cidades mais violentas dos Estados Unidos, numa das cidades mais seguras. Porque pequenos delitos começaram a ser punidos. Mas o que a gente vê? A gente vê em muitas cidades que os crimes não são punidos e quando o crime não é punido, as pessoas se sentem à vontade para continuar praticando impiedade. Continuar praticando impiedade. Veja, você olha, por exemplo, para uma cidade como a que eu moro. Aqui em Caldas Novas, as pessoas dirigem veículos automotores, especialmente motos, sem carteira de habilitação, muitas vezes 3, 4 em cima da moto, e as autoridades não fazem nada. Isso acaba gerando um senso de impiedade, um senso de falta de punição, que as pessoas começam a olhar, se não acontece nada, se o pessoal dirige sem carteira, para que eu vou tirar a carteira? Para que eu vou respeitar o semáforo? Para que eu vou parar no pare? Para que eu vou parar no sinal vermelho? Porque afinal de contas, a impunidade reina. Obrigado, Thay Almeida me lembrou da palavra que eu estava buscando. A impunidade reina, não é? A Clara está falando sobre a questão da internet, não é? As pessoas vão e fazem o que querem na internet, continuam anônimas, não são punidos, né? A mesma coisa acontece, uma irmã falou sobre criação de filhos, outro irmão aqui falando sobre a questão da disciplina na igreja. Quando você não corrige seus filhos, eles aprendem que está tudo bem, que está tudo certo. Os outros filhos também aprendem que vale a pena praticar o mal. Afinal, o mal não é punido. Na igreja da mesma forma. As pessoas vivem como querem, desonram o nome de Deus, não é? E está tudo bem. Está tudo bem, não acontece nada. Elas não são corrigidas, elas não são exortadas, não é? Então, o que o autor de Eclesiastes está falando é sobre isso. Sobre a impunidade, como a impunidade leva as pessoas a praticarem o mal. Essa é uma realidade muito forte no nosso país. E a gente precisa mudar essa cultura, porque essa cultura é algo que só vai ser mudado quando nós, o povo, pararmos de agir dessa forma. Não começa lá em cima, gente. Não vai mudar lá em cima antes de mudar aqui embaixo. Começa com a gente. Com a gente. De novo, o autor de Eclesiastes está falando assim, não faz sentido. O cara não presta, morre, vira santo, porque só falam bem dele, é honrado no funeral dele, e o cara que tentou fazer o bem, que buscou fazer o bem, é esquecido. O cara pratica o mal, o crime não é castigado, e ele só planeja fazer cada vez mais o mal, O autor de Eclesiastes está aqui muito parecido com Asaf, o autor do Salmo 73, onde ele diz lá no versículo 3, o meu coração invejou os arrogantes. Invejou os arrogantes. Não é? Invejou os arrogantes. Mas aí ele se lembra, nos versos 12 e 13, que a vida aqui na Terra não é tudo o que há. A vida aqui na Terra não é tudo o que existe. A vida aqui na Terra é só parte do processo. E que um dia, ele vai ter que encarar a Deus. Todos teremos que encarar a Deus, o justo juiz. O justo juiz. Versos 12 e 13, ele diz, o ímpio pode cometer 100 de crimes e apesar disso ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele.
Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias como sombras serão poucos. Ele tá voltando os olhos dele além do horizonte, lembrando, olha, a vida não é apenas o que existe aqui debaixo do sol. Além do horizonte existe vida depois da morte. E as pessoas vão ter que lidar com Deus. E aquele que temeu a Deus aqui nessa vida, esse sim, as coisas serão melhores para eles. Talvez não aqui nessa vida, mas na eternidade inteira. Na eternidade inteira. Aí ele diz no verso 14, há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Não faz sentido. As pessoas vivem aqui fazendo mal e recebendo bem. Fazendo bem e recebendo mal. Essa é uma realidade. Você sabe disso. Você sabe disso. Talvez coisas muito práticas para você. Você estuda, vai fazer a prova e tira 7. O cara não estuda nada, tá nem aí, vai fazer a prova, cola e tira 10. Não é? Você trabalha, se esforça, é diligente no seu trabalho, mas o outro cara que não se esforça, não trabalha bem, trabalha só quando o chefe está olhando, é bajulador, puxa seu tapete e é promovido. E você continua ganhando salário ruim. É realidade. Essa é a realidade. O que a gente faz com essa realidade? A gente olha para a eternidade, como o autor de Eclesiastes olhou. A gente olha para a realidade, a gente olha para a eternidade. A gente se lembra que um dia, o justo juiz, eles vão ter que prestar contas diante dele. Um dia eles vão ter que prestar contas diante dele. Mas a pergunta nisso tudo é, e aí, a gente então só pensa na realidade? Essa vida aqui a gente suporta ela enquanto a gente pode? Não. O autor de Eclesiastes termina mostrando que não é bem assim. O autor de Eclesiastes olha no versículo 15 e fala, mas e aí, enquanto a gente ainda está nessa vida? Bom, enquanto a gente ainda está nessa vida, recomendo que se desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Durante o tempo que a gente está aqui, o que a gente faz? A gente desfruta, porque se nós formos ser bem sinceros e bem honestos, Deus tem nos dado muito mais do que a gente merece. E nós podemos desfrutar, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos satisfazer e desfrutarmos e nos alegrarmos com todas essas boas coisas que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Não é realidade disso, queridos? Pensa na tua família. Pensa na possibilidade de comer um alimento saboroso. Um alimento saboroso. E alimento saboroso, eu não estou falando aqui de nada caro. De nada caro. Pensa num arroz e feijão feitos na hora. Na hora. Ali. Olha, aquele arrozinho molhado. Aquele feijão com bastante caldo. Que delícia, que delícia. Isso também é presente de Deus nas nossas vidas. Pensa em empinar pipa com seus filhos. Não tem nada de caro. A delícia, presente de Deus nas nossas vidas. Você não precisa de um PlayStation 4 para os seus filhos para vocês desfrutarem da vida, não é? Você não precisa comer salmão ao molho de catupiry para desfrutar a vida. A vida pode ser desfrutada com coisas simples e deliciosas que Deus nos dá. Que Deus nos dá, não é? A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a desfrutar a simplicidade da vida. E ver os belos presentes que Deus nos dá para desfrutar.
Tava fazendo um Wii. Eu amo o Wii. A gente ama o Wii. A gente teve o Wii muitos anos atrás, quando a gente ainda não tinha filhos. Aí a gente precisou vender uma época, as coisas ficaram apertadas, a gente vendeu o nosso Wiizinho. E aí, algum tempo atrás, ano passado, uma família deu um Wii pra gente. Uns amigos queridos deram um Wii pra gente. A gente não usa muito, que a gente prefere que os nossos filhos não usem muito. Mas é muito gostoso jogar Mario Kart, jogar daquele, a gente gosta daquele de achar os iguais. É muito legal. E é simples, é bem mais barato do que um PlayStation. A gente ganhou também, a gente ganhou de uma família de amigos. Mas a gente pode desfrutar dessas coisas. A gente pode desfrutar, não é? De coisas deliciosas. Coisas deliciosas. Pular amarelinha, pular corda, não é? Com os filhos. Plantar uma hortinha. Plantei uma hortinha de alface com meu filho, não é? A gente pode desfrutar disso. Gente, o Wii é um videogame da Nintendo mais barato do que esses outros videogames. É muito legal, é muito gostoso. Ele é um pouco diferente, a forma de usar ele é mais interativo. É legal. Desfrutar isso, é presente de Deus, não é? Presente de Deus. A gente pode desfrutar. Olha só, eu estava pensando nisso aqui, eu lembrei... Quem lembra do Snoopy, da turma do Charlie Brown? É da sua época? Quem que lembra do Snoopy, da turma do Charlie Brown? Lembra? Olha só que legal esse quadrinho do Charlie Brown aqui, ó. Olha só que legal. O Charlie Brown, ele é todo pessimista, né? E aí ele fala assim: um dia nós vamos morrer, Snoopy. E o Snoopy responde: sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. É isso. Vamos celebrar os dias que nós vamos viver. Um dia a gente vai morrer. Sim, um dia a gente vai morrer. E talvez o coronavírus tenha trazido essa realidade bem próxima pra gente, não é? E é bom a gente lembrar disso. É bom a gente lembrar disso, porque aí a gente para e reflete um pouco na vida, como os Titãs fizeram com a música Epitáfio, né? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. É bom a gente ter essa realidade da morte para a gente poder focar no que é essencial. Mas, queridos, sim, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros nós vamos viver. Tantos os outros que vierem antes do dia da morte, quanto os outros, e talvez essa daqui o Snoopy não sabia, mas todos os outros que vierem depois da morte, nós também vamos viver. Nós vamos viver todos os dias, os que vierem antes da morte e os que vierem depois da morte. Então, como disse o autor de Eclesiastes, desfrutemos a vida. Comamos, bebamos, nos alegremos com tudo que Deus tem nos dado para desfrutar. Se existe um povo que pode ser um povo alegre e feliz, é o povo da cruz. É o povo que sabe que antes da morte nós vivemos e depois da morte nós vivemos ainda mais intensamente. Vivamos felizes todos os dias, absolutamente todos os dias que Deus nos der para viver nessa vida. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver isso, Nessa semana que está começando, que Deus nos ajude a viver isso. Vamos orar? Vamos orar? Nós vamos orar a oração que está na página 118. 118. Teve um irmão aqui que durante o devocional, ele fez uma pergunta aqui.
voltar aqui, ver se eu consigo achar. Aqui. Se uma pessoa que só praticou o mal, matou muitas pessoas de forma covarde, nos últimos dias de vida se arrependeu e se converteu de coração, ele ainda vai responder diante de Deus por essas vidas? Não, meu irmão, não. Tudo que eu e você fazemos, seja matar alguém, seja odiar alguém no nosso coração, o que Jesus Cristo disse que já é matar a pessoa, para quem se arrepende de fato e crê em Jesus Cristo, toda a punição que os nossos pecados mereciam já foram derramados em Jesus. Jesus recebeu toda a punição. Por isso que ele pôde virar, por exemplo, para o ladrão na cruz, que é uma das poucas pessoas que a gente tem a certeza absoluta de que estão salvas com o Senhor, e dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez eu gosto de pensar sempre na surpresa da mãe do ladrão. Eu gosto sempre de pensar assim: a mãe desse ladrão talvez fosse uma judia temente a Deus, uma judia que depois que conheceu a Cristo, talvez, não é? Eu penso nela como aquelas irmãs que estão ali no círculo de oração, orando sempre pelos filhos, e viu o filho morrer na cruz, né? Condenado à morte, bandido. Mas quando ela chegou no céu, ela soube que o filho dela estava lá, porque ele teve um encontro com o Salvador, instantes antes de morrer. Todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que nele crer será salvo, tá bom?